Seguinte, você ao longo dos últimos anos fez tutoria com vários alunos. E desses vários alunos que seguiram a tutoria, foram lá a cada 2 semanas e tal, muitos passaram, mas a maioria não passou. Qual foi o principal erro que esses que não passaram cometeram, assim, se você pudesse pegar um erro principal? Olha, eu acredito que um dos principais pontos é a falta de um estudo constante. Ao longo do ano, muitos alunos não têm, às vezes, a disciplina, às vezes acontece muito problemas na vida deles, eles acabam se desviando. E aí, ao longo do ano, qualquer coisinha que passa a acontecer, essa semana eu não estudei porque, sei lá, a luz acabou aqui em casa e eu emendei 2 dias. E isso é muito comum. Esses alunos que não têm essa disciplina, essa rotina, que é um passo muito importante, né? Além de fazer exercício, você não pode fazer exercício, essa semana eu vou fazer hoje 100 exercícios de matemática e depois nunca mais vou encostar na matemática. Não pode, né? Além de fazer os exercícios, você tem que ter essa constância. E claro, os alunos que não praticavam. Aluno que toda sessão de tutoria eu tava lá, cadê a redação? Por que você não fez a redação? E toda semana tinha uma justificativa para não fazer a redação. E até inventava, tinha hora que o aluno até travava, assim. Tinha vezes que nem tinha desculpa, falava assim, daí só não fiz mesmo. E não faz redação, não faz. Por que você só ficou vendo aula? Por que essa semana você entregou menos listas de exercício? Aí não passa. Aí chega no final do ano, tem alguns aprendizados, tem algum avanço, porque ao longo do ano, em algum momento, às vezes a pessoa até foi, pegou no tranco, mas chega no final do ano, aí vai chegando essa época do ano agora, antes de novembro, esses alunos, eles sempre viravam pra mim e falavam assim, Dai, você acha que eu vou passar? Aí eu virava pra eles e falava assim, eu quero que você me responda essa pergunta. Você acha que você vai passar? Pensa em todos os resultados que você fez esse ano ou no que você não fez. Você acha? O que você acredita que vai acontecer? Então, e vem isso que a gente estava falando da dor, né? Da frustração na hora de perceber que, poxa, deveria ter seguido, deveria ter feito. A dor veio depois. A dor vem depois. E ela vem muito forte, ela vem toda de uma vez. Um ponto importante aqui é o seguinte, a gente tinha uma turma lá em São José que era uma espécie de semipresencial antes da pandemia, né? E a gente pegou alguns alunos que eram muito dedicados, né? Que tinham um potencial grande, assim, de passar, e a gente fez um piloto. Falou assim, vamos trazer esses alunos e criar uma experiência semipresencial, que é o quê? Uma experiência de sala de aula invertida, que o aluno estuda no computador, né, vê a teoria, faz exercícios e ele vai para uma aula mais prática, de aprofundamento. E a gente fez isso com a turma ITA. E tinha aula com os alunos do ITA lá e tal, era bem legal. E de vez em quando os professores estavam lá no escritório, né, porque eles gravavam nos estúdios. Então eles iam lá dar aula e essa turma assistia a aula ali dentro, né? E teve uma vez que um aluno, ele queria prestar o ITA. No final das contas ele não passou, mas ele queria o ITA. E ele estava conversando com o professor. E eu passei assim e falei assim, cara, o que você está conversando com o professor aí? Ele, não, eu estou conversando com o professor para me motivar, não sei o quê. Eu falei, cara, vai fazer exercício, vai te fazer passar na prova, vai fazer exercício, não vai ficar batendo papo com o professor. Ele, não, mas o professor passou no ITA, não sei o quê, ele tá me dando várias dicas, não sei o quê. Eu falei assim, cara, então vai lá. Eu já passei no ITA, não tô precisando passar. Tô te falando por causa disso, entendeu? Pra mim não faz diferença nenhuma, não vai mudar nada na minha vida. É lógico que eu quero que você passe, mas na minha vida não vai mudar se você não passar. Já a sua. Aí ele ficou até triste, assim, mas, cara, é verdade. E o vestibular, ele falou, mas foi muito duro. Na turma ITA a gente pega um pouquinho mais pesado, assim, né? A gente bate mais. Eu, pelo menos, tenho o costume de pegar bem pesado com eles. Mais até, às vezes até passa um pouquinho do limite, mas faz parte, tem que preparar, né? Lá dentro, o ITA é um lugar que o filho chora e a mãe não vê. Nem escuta, ela acha que ele tá rindo ainda. Meu filho tá tão feliz com os amiguinhos dele, né? Mas vamos lá. Aí o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes o aluno vem pra gente e fala assim, eu não fiz porque a minha luz acabou. Eu não fiz porque tive esse problema aqui com a minha família. Só que chegar lá no dia da prova, ninguém vai querer saber disso. A prova não vai perguntar pra ele. Por que você tirou 8 na redação e a fulana tirou 9?
ninguém vai perguntar, ninguém tá querendo saber, entendeu? E assim, por mais que haja justificativas ao longo do caminho, sejam elas justificáveis ou não, se elas impedirem o aluno de fazer, o estudante, de fazer o que ele precisa para passar, ele vai sofrer as consequências sozinho. O pai vai dar um abraço, a mãe vai dar um abraço, algumas pessoas vão se comover, mas quem vai carregar o peso da reprovação é só ele. E não é uma coisa assim doce, assim, acaba pegando o resto da vida, entendeu? Eu vivi muito isso na época que eu estava ali no último ano de faculdade. A gente queria participar dos processos seletivos, né? Tinha aqueles processos seletivos de trainee que 50 mil pessoas candidatam no processo seletivo, 40 mil pessoas candidatam no processo seletivo, e o pessoal ia lá. Eu lembro que eu fui para um banco, e aí o banco foi dar uma palestra lá no ITA, e era só... Eu fui mais pelo coquetel, porque era fácil trabalhar naquele banco. E eu conversando lá com o pessoal, eu gostei muito, falei, como é que é e tal. Eles falaram assim, não, aqui é muito bom, você vai gostar demais, vamos marcar uma entrevista. Aí eu falei, entrevista com quem? Não, você vai falar direto com o diretor. Aí marcou a entrevista com o diretor, né, da área que eu ia trabalhar, o cara me contratou e falou assim, eu conversei com ele meia hora lá em São Paulo, eu até vesti um terno pra ir, ele falou assim, cara, aqui vai fazer assim, você vai entrar no estágio, você vai começar fazendo estágio, mas eu já conversei com o RH, você vai entrar no nosso programa de trainee. O nosso programa de trainee aqui funciona assim, você trabalha, né, um ano, e aí, ao final desse ano, você tem 14º, 15º salário, e você mandando bem, você vai mandar bem, você já vai ter um aumento de 20%, né? E aí no ano seguinte é a mesma coisa, você já vai ter um outro aumento de 20% e vai ter uma posição de supervisor, e aí daí 3 anos a gente vai pagar para você um mestrado numa das 5 melhores universidades de negócio do mundo. Não precisei fazer programa de trainee, entendeu? Mas por quê? O prazer veio depois. Toda a dor de estudar para passar na faculdade, fazer a faculdade, que não é mais difícil que o vestibular, mas também tem as suas dificuldades. Ela veio e assim, eu peguei um monte de atalho na vida por causa disso. E a gente pega um monte de atalho na vida por causa disso. E na hora que os atalhos eles aparecem, eles também não querem saber se teve uma justificativa. Do mesmo jeito que acontece com as portas que se fecham.